Olá, pessoal. Vamos agora abordar com vocês os traumatismos dentais dos tecidos de suporte. Traumas que levam a danos das estruturas de suporte do elemento dental. Então, quando você tem um acidente, ele pode se repercutir tanto a danos de estruturas duras do dente, como das estruturas de suporte. Como aqui, por exemplo, a gente pode observar o dano do ligamento periodontal com sangramento na região de sulco, chegando muitas vezes a ter uma extrusão desse elemento dental, no caso de uma luxação extrusiva, e a situação mais dramática quando nós temos a avulsão. Vamos relembrar um pouquinho sobre essas situações, ou seja, quedas de pacientes jovens contra uma estrutura mais rígida, ou quedas que levam a um impacto no dente, dependendo da idade desse paciente e da resiliência desse tecido ósseo, nós teremos esse contato com eventual luxação do tecido ósseo e dano do ligamento periodontal. Lembrando, então, que o trauma, quando incide sobre a estrutura dental, ele se decompõe tendo um deslocamento para palatino ou lingual, além dessa decomposição de força, também com deslocamento para a região cervical desse elemento dental. E dependendo das condições do tecido ósseo, se é um tecido ósseo mais jovem, no caso de um paciente mais jovem, ou um tecido ósseo mais adulto, no caso de um paciente que tenha já uma formação desse tecido com menor resiliência, nós podemos ter o deslocamento do elemento dental para fora desse alvéolo. Situações em que eu posso ter a luxação do tecido ósseo, e aí, dependendo da força do impacto, desde um pequeno abalo até a remoção do elemento dental do seu alvéolo. Então, a força do impacto vai depender da intensidade desse impacto, da sua direção e principalmente da resiliência óssea desse paciente. Assim, impactos frontais podem levar a um deslocamento do elemento dental e danos da parte do ligamento periodontal sem nenhuma alteração na estrutura dura desse dente. Então, impactos com uma certa angulação podem levar a um deslocamento desse dente para lingual, dependendo da força, até a sua remoção. E é sobre estas situações que nós vamos discutir com vocês. É importante lembrar dos ângulos de incidência, com danos relacionados com o periodonto lateral. Muitas vezes, em razão dessa inclinação, seja ela com danos desse ligamento lateral e até no caso de uma incidência no longo eixo do dente, com danos da região apical, quando nós temos, por exemplo, um caso de intrusão. Então, as lesões traumáticas dos tecidos de suporte são classificadas em concussões, são pequenos abalos, subluxações que levam já a danos mais sérios do ligamento periodontal e também da região do feixe vasculonervoso apical, das luxações extrusivas, onde o dente tenta escapar de dentro do alvéolo, ele se desloca em sentido cervical, luxações laterais que deslocam o dente para a lingual, havendo ou não fratura do tecido ósseo na região vestibular, e luxações intrusivas que levam o dente em sentido apical. Combinando, então, com as nossas avulsões dentais, que nós vamos discutir no nosso último módulo, exclusivamente somente sobre avulsões. Assim,
É importante lembrar que nós vamos lançar mão, muitas vezes, no tratamento imediato, do uso de contenções, que podem ser rígidas, semirrígidas ou até flexíveis. Em situações de dano do ligamento periodontal, nós damos opções por uso de contenções semirrígidas e contenções flexíveis. Devemos evitar situações, né, onde a contenção não é tão eficiente, né, o uso apenas de resinas e dificultando a higienização do paciente. Uso de barra de Ehrlich de uma forma inadequada, comprometendo a gengiva marginal, ou muitas vezes a colocação incorreta do fio, feito um amarrio, que muitas vezes, em razão da colocação na região cervical, ele acaba intruindo, como aqui, para dentro da gengiva marginal, levando a um dano dessa região. Então, lembrando que nós temos contenções do tipo rígida, com fio mais grosso, que é usado exclusivamente em situações de fratura. Contenções semi-rígidas, sempre quando nós temos um dano do ligamento periodontal. E, nos casos, até a utilização de contenções mais flexíveis, usando um fio, no caso, um fio de pesca, um fio de nylon, para essa contenção. E aí vem a pergunta de quanto tempo eu devo manter essa contenção. Então, se nós pensarmos nas concussões, caso necessário for, lançamos mão de uma contenção semi-rígida por 14 dias. Nos casos de subluxação, da mesma forma, dependendo do grau de mobilidade do elemento dental traumatizado, também uma contenção semi-rígida por 14 dias. As luxações extrusivas, da mesma forma, após a redução e posicionamento do dente, contenções por 14 dias. O mesmo ocorrendo quando eu tenho uma luxação lateral sem fraturas, de rebordo alveolar, também por 14 dias, semirrígidas. Já nas luxações laterais com fratura do rebordo, esta contenção semirrígida deve ser mantida por 30 a 45 dias, até que ocorra a reparação da fratura do rebordo alveolar. Nos casos de avulsão com reimplante imediato, nós vamos utilizar a contenção flexível semirrígida de 10 a 14 dias. E quando nós falarmos em avulsões com reimplantes tardios, já usamos uma contenção rígida por 45 dias. Essas duas situações nós vamos discutir no próximo módulo. Então, o primeiro caso de lesão de estruturas de suporte são chamados de concussões. Concussões porque eu tenho apenas um pequeno abalo e um dano do ligamento periodontal, principalmente na região cervical, sem nenhuma alteração na região apical. Ausência de mobilidade ou uma mobilidade mínima em virtude desse dano, sensibilidade à percussão horizontal, e o tratamento é o alívio articular e a preservação. Se eu tiver uma mobilidade muito exagerada, aumentada, eu posso lançar mão de uma contenção semirrígida. Já nas subluxações, onde eu já tenho agora rompimento de parte do ligamento periodontal, como aqui, e um deslocamento apical que leva a uma ruptura parcial do feixe vasculonervoso. Clinicamente, ausência ou, às vezes, uma mobilidade moderada, sensibilidade à percussão tanto horizontal quanto vertical, sangramento no sulco gengival, aqui mostrando esse sangramento em virtude desse dano de uma extensão maior e também do dano do feixe vasculonervoso. É uma condição, um sinal patognomônico da presença da subluxação. E os testes de vitalidade podem ser negativos, em razão da situação do trauma, e eu posso ter respostas negativas, que não quer dizer que são definitivas. Se houver a revascularização do feixe vasculonervoso,
eu posso começar a ter respostas positivas de 15 a 30 dias após o acidente. Aqui, então, eu tenho uma situação clínica com sangramento do sulco gengival, que denota a presença de uma subluxação, em razão do rompimento do feixe vasculonervoso parcial e de parte do ligamento periodontal. O tratamento é o reposicionamento e a contenção semirrígida por 14 dias, alimentação pastosa e o monitoramento das respostas pulpares. Por quê? Porque 40% desse tipo de dano do ligamento periodontal pode levar à necrose e futuras reabsorções radiculares. Portanto, nós vamos fazer o seu monitoramento pulpar com testes de vitalidade periódicos nos primeiros 30 a 45 dias para ver se nós temos um retorno da sensibilidade pulpar em virtude de uma revascularização após essa situação de acidente. Então, o tratamento aqui, no caso, ajuste oclusal, alívio com ajuste oclusal, para que não tenha um trauma excessivo oclusal, contenção semirrígida por 14 dias, aqui mostrando contenção semirrígida em razão da subluxação desse elemento dental. Elementos que foram fraturados, como nós vimos no módulo passado, vamos fazer a restauração ou até o recobrimento da área antes de uma restauração definitiva. E a contenção instalada em razão da subluxação do dente 41. Acompanhamento clínico com testes periódicos de vitalidade para ver se este tecido pulpar volta a responder aos nossos testes. E acompanhamento radiográfico para ver se eu não tenho uma evolução e uma futura necrose pulpar com desenvolvimento de uma doença periapical. Por que todo esse cuidado? Porque o periodonto, tanto o ligamento periodontal quanto a polpa, elas podem vir a se recuperar frente a um dano de estruturas de suporte. Portanto, a gengiva, por exemplo, a gengiva marginal, a sua aderência ocorre na primeira semana. E aí existe a necessidade do paciente manter um bom rigor na sua higienização para que eu não tenha desenvolvimento de doenças gengivais ou uma gengivite, uma inflamação na região gengival, que interfira com essa adesão da gengiva marginal. A revascularização do ligamento periodontal e a união das fibras de Chaves ocorre entre 10 a 14 dias. Por esse motivo, nós mantemos a contenção durante esse período para dar estabilidade ao elemento dental para que ocorra a revascularização e reinserção de fibras periodontais que foram rompidas no momento do acidente. E a revascularização pulpar, ela pode demorar de 30 a 40 dias, dependendo das condições clínicas desse paciente. Por isso, o acompanhamento é importante do ponto de vista de teste de vitalidade, porque, havendo a revascularização, a possibilidade de necrose pulpar é praticamente nula. Se eu não tiver a revascularização, eu posso ter a possibilidade de ter uma doença do ponto de vista periapical. Então, aqui uma situação de revascularização pulpar, a vascularização normal no tecido pulpar, quando é rompido o feixe na região apical, nos primeiros dias nós temos o início da reinserção e revascularização e reinervação pulpar. Com evoluir por volta de 30 dias, eu já começo a ter o restabelecimento da circulação pulpar e 40 a 45 dias após, o tecido pulpar volta a estar irrigado e reinervado. Esta demora
né, e esse tecido pulpar se mantém em razão da difusão de líquidos da região apical, pode levar a alguns danos na polpa, mesmo depois da revascularização. Ou seja, a anóxia e a hipóxia do tecido pulpar transitório pode levar a uma repercussão no aparecimento de calcificações difusas da polpa. Então, quando você tem, né, uma hipóxia ou anóxia pulpar transitória, pequenas áreas na região periférica da polpa sofrem pequenas lesões que, quando restabelecida a circulação e a inervação, nós temos o desenvolvimento de pequenos nódulos que serão calcificados pela formação de dentina, e esse é um processo centrípeto que vai se formando dentina em toda a extensão, com diminuição da luz do canal, como aqui. Então, calcificações difusas estão muito mais relacionados com lesões, tanto do ponto de vista de subluxações, como luxações extrusivas, e que podem, ao ser revascularizado, ter uma manifestação pela formação de uma dentina que oblitera todo o nosso canal radicular. Isso pode trazer algumas consequências do ponto de vista de alteração de cor do elemento dental. Então, aqui, por exemplo, né, calcificação difusa desse elemento dental, com alteração mais para um amarelado mais intenso, e que radiograficamente a gente observa a presença de calcificações, da calcificação da câmara pulpar, mesmo com a manutenção da vitalidade pulpar. Esse tipo de situação, apenas 30% das alterações pulpares em decorrência da anóxia temporária ou transitória repercutem com alteração de cor. Então, veja um paciente que sofreu uma queda de bicicleta alguns anos anteriores e que, com o evoluir do processo, acaba se queixando dessa alteração em decorrência desta calcificação. E, nesse caso, em especial, nós optamos em realizar o tratamento de clareamento externo, tanto por vestibular, para poder resolver essa alteração de cor, quanto por lingual, evitando a intervenção endodôntica em razão da presença ainda de vitalidade dessa remanescente desse canal. Então, foi realizado utilizando um peróxido de hidrogênio 35%, um produto chamado laser peroxide, onde você tem o peróxido de hidrogênio juntamente com o corante para observar e estimular a liberação de oxigênio para que eu possa ter uma reação de oxirredução e alteração dessa pigmentação. Então, está aqui o produto sendo misturado com o corante. Esse produto agora é depositado na face vestibular desse elemento dental, distribuído em toda a sua extensão, feita a aplicação de uma luz halógena para poder estimular a liberação de oxigênio na superfície desse elemento dental. Aqui aplicando, então, a luz halógena para estimular a reação. Vejam que, após a aplicação de 3 a 4 minutos dessa luz halógena, você tem já uma modificação na coloração, mostrando que houve a liberação de oxigênio, e esse procedimento é repetido umas 3 aplicações para poder restabelecer e dar uma tonalidade mais clara ao elemento dental. Esse procedimento aqui, olha, já após
a utilização por vestibular, eu já tenho uma boa recuperação da cor. Fazemos e repetimos por lingual também, em razão de um problema de sombreamento que eu posso ter em razão dessa alteração. Fazendo a aplicação novamente, 3 aplicações por lingual. E depois de terminado o procedimento, nós já até observamos aqui uma pequena restauração, que tinha uma coloração correspondente à cor anterior do paciente, que vai ser substituída. A imagem do paciente após a aplicação, e comparado ao que ele tinha antes, o resultado foi bem satisfatório. Aqui, o resultado final. Então, muitas vezes, as alterações em decorrência de uma calcificação difusa não necessariamente necessitam de um clareamento interno. Se for um caso de calcificação difusa, eu posso optar pela utilização de um clareamento externo, usando essa técnica de clareamento. Quando eu tenho agora um caso de luxação extrusiva, na verdade, nós temos aí o rompimento de todo o ligamento periodontal e o deslocamento do dente do seu ápice em sentido cervical. Radiograficamente, então, eu tenho aqui rompimento total do feixe vasculonervoso e rompimento total do ligamento periodontal. Esse dente só não se deslocou do alvéolo em razão da intensidade do impacto, que foi menor. Se fosse maior, ele provavelmente até seria expulso do alvéolo. Nessas situações, radiograficamente, nós temos o deslocamento do dente por uma força oblíqua para fora do alvéolo. Comprometimento de todo o feixe vasculonervoso e todo o ligamento periodontal. Radiograficamente, nós observamos o espaçamento da região apical e o deslocamento para a região cervical, saindo da linha de oclusão desse paciente, e é denominado como luxação extrusiva. Clinicamente, acentuada mobilidade, sangramento gengival generalizado, testes de vitalidade pulpar negativos nesse momento. Radiograficamente, eu tenho um espaço apical em razão do deslocamento do elemento. O tratamento imediato é a reposição e a contenção semirrígida ou até flexível por 14 dias, alimentação pastosa e líquida durante esses 14 dias, uma boa higienização da região lesada, monitoramento da resposta pulpar, em razão da possibilidade de ter necrose pulpar, e eventual reabsorções futuras. Então, vejam esse caso, uma luxação extrusiva, o paciente estava jogando futebol e acabou tendo uma batida nesse elemento dental, e ele acabou se extruindo, se você comparar com o dente vizinho. Foi feita a reposição do elemento dental e a utilização de uma contenção semirrígida, um dente de ápice aberto, fizemos um monitoramento da vitalidade pulpar e pudemos observar que houve uma calcificação difusa em decorrência desse tipo de acidente, ou seja, houve a revascularização pulpar, o término da formação radicular e, como consequência, uma calcificação difusa do elemento dental em decorrência do acidente, sem alteração de cor. Então, é um caso que não há necessidade de ser feito nenhum procedimento, a não ser o acompanhamento. E apenas 3% desse tipo de manifestação gera uma lesão periapical. Então, o controle e acompanhamento do caso é de fundamental importância, porque casos como esse podem evoluir para uma necrose ou podem evoluir para uma reparação e um restabelecimento da inervação e vascularização pulpar, lógico que com consequências da secundária em decorrência dessa calcificação difusa.
como era antes, o ápice aberto, e agora, depois do acompanhamento, né, esse dente começou a ter, depois de 30 dias, uma resposta aos testes de vitalidade, fomos feito o acompanhamento até que ocorreu a formação radicular por completo, iniciou-se um processo de calcificação difusa. Já nas luxações laterais, nós temos o também comprometimento do feixe vasculonervoso, com ou sem fratura de rebordo, mas o comprometimento total do feixe vasculonervoso. Ocorre em pacientes com maior idade, pacientes mais velhos, em torno de 15 a 18 anos. Rompimento do feixe, das fibras do ligamento periodontal do lado lingual. E quando por vestibular, eu tenho ainda a compressão da membrana periodontal. Então, muitas vezes, impactos frontais forçam a coroa para a lingual e o ápice acaba ou luxando ou, muitas vezes, forçando sobre a parede vestibular, levando a esse tipo de ocorrência. Com ou sem fratura de rebordo. Então, vai depender muito da intensidade. Eu posso ter a luxação para lingual, que é uma luxação lateral, e havendo ou não, né, rompimento da tábua óssea vestibular. Ao exame clínico, né, o dente está sensível ao toque, som alto e metálico, a percussão vertical, ou seja, se eu faço essa percussão vertical e observo que existe um som muito agudo, que é chamado até de som metálico, ou seja, quando eu faço a percussão, eu posso observar ou um som mais baixo, um som mais não tão intenso, ou então um som mais metálico, um som mais intenso quando se faz a percussão vertical desse elemento dental. O espaço periodontal aumentado na região apical, teste de vitalidade negativo, não quero que isso não reverta para um teste positivo, vai depender do acompanhamento. Podemos utilizar várias técnicas radiográficas devido à sobreposição da região apical para detectar a presença de fratura. E o tratamento é a reposição tanto do dente ao seu alvéolo, quanto a reposição pela manobra de Champré da tábua óssea, caso ela esteja fraturada ou apenas luxada. Então, nós vamos fazer uma manobra de Champré, fazer uma contenção flexível ou semirrígida por 4 semanas, né? Fazer o monitoramento da vitalidade pulpar, porque podemos ter a revascularização em sinais radiográficos de reparo ou a falta de vitalidade com aparecimento de rarefações ósseas e, às vezes, uma alteração diferente na tonalidade da coroa. E, né, dentro da classificação, as luxações intrusivas, na qual nós temos um dano apical, em razão da compressão da raiz contra o tecido ósseo, compressão na região do terço médio para apical, com dilaceração e destruição do ligamento periodontal, e rompimento do ligamento periodontal na região cervical. É um dano de extrema... leva um dano extremo ao tecido pulpar, onde, na maioria das vezes, leva a necrose pulpar. O índice de necrose pulpar, nesses casos, dano do ligamento periodontal é enorme e as possíveis ocorrências de absorções radiculares, nós vamos estar sempre atentos a isso. Então, aqui vejo um caso de intrusão, onde a linha de oclusão, né, o dente se encontra mais baixo, compressão e destruição da região apical do feixe vasculonervoso, compressão da região lateral e rompimento do ligamento com sangramento no sulco gengival. Aqui
intrusão dos dois centrais, né, onde foram, né, deslocados para a região apical e algumas vezes até podendo ter perfuração da fossa nasal, dependendo da relação desse ápice com a região nasal desse paciente. E o tratamento imediato é apenas a solução e a reparação e a limpeza e higienização dos ferimentos em decorrência da intrusão. Vamos esperar, no caso, né, no exame clínico, coroa sêmio totalmente deslocado para a região do alvéolo, na região apical, para a região apical, dente insensível ao toque, porque ele está aprisionado dentro desse alvéolo, sem a presença de mobilidade, som também metálico e alto aos testes de percussão, tanto horizontal quanto vertical, teste de vitalidade pulpar, inicialmente, na grande maioria, né, provavelmente negativo, e há necessidade de ter um acompanhamento dessa vitalidade, então testes repetidos posteriormente, observar a ausência de espaço periapical, na perissementária apical, observar o posicionamento da coroa em relação aos outros dentes, considerando o estágio de desenvolvimento nos casos de dentição mista. Então, aqui, olha, a intrusão de dois centrais, como aqui, né? E o tratamento, na verdade, é um controle, né? Dentes anteriores e superiores são os mais afetados. Maior frequência na dentição mista, nós temos muitos casos de dentição decídua, que acabam sofrendo uma intrusão, até em razão da resiliência menor do tecido ósseo em pacientes mais jovens. Ocorrência em torno de 3% das injúrias traumáticas em dentes permanentes. Então, uma ocorrência baixa, mas que, quando ocorre, é de uma forma violenta, na verdade. Danos irreversíveis pulpares e periodontais severos, com possibilidade de alto índice de necrose e danos com possível reabsorções radiculares externas futuras. Possibilidade de fratura alveolar cominutiva, ou seja, em razão da intrusão, eu tenho fratura, principalmente na região cervical, do tecido ósseo. O tratamento consiste em imediato redução das fraturas alveolares com a manobra de Champré e esperar a reerupção espontânea por, no mínimo, 2 semanas. Caso a reerupção não ocorra, devemos realizar a tração ortodôntica para evitar algum processo de anquilose desse dente nesse alvéolo desse dente. Imediata, quando ele chega, né, depois de 2 semanas, em caso de ápice fechado, iniciamos o tratamento endodôntico, porque o comprometimento pulpar em 100% dos casos, necrótico, nos casos de ápice aberto, e nos casos de ápice fechado, nos casos de ápice aberto, o controle da vitalidade para ver se nós temos uma revascularização pulpar. Então, caso de risogênese incompleta, nós vamos esperar a revascularização espontânea por 2 semanas. Se não ocorrer, vamos solicitar um reposicionamento através de uma manobra de ortodôntica de extrusão do elemento dental. No caso de risogênese completa, esperamos a revascularização por 2 semanas. Se não acontecer, também vamos pedir um reposicionamento ortodôntico desse elemento dental. Nos casos de risogênese completa, a necrose pulpar ocorre em 100% dos casos. Assim que eu tiver as condições de poder abordar e abrir o elemento dental para iniciar o tratamento endodôntico, eu devo realizar. Isso vai minimizar, eventualmente, futuras reabsorções radiculares, com o comprometimento da estrutura da raiz. Então, se eu observar, por exemplo, né, as necroses versus intrusão, a sobrevivência pulpar vai depender do diâmetro do forame. Nos casos de ápice aberto, eu tenho a possibilidade de ter a revascularização.
Ápices abertos, vejam que 62% dos casos ocorre necrose. Já em ápices fechados, a necrose ocorre em 100% dos casos, por isso a necessidade do início do tratamento endodôntico assim que eu tiver abordagem e puder ter acesso à minha câmara e canal radicular. E aí a necessidade da execução do tratamento endodôntico. Aqui mostrando um gráfico onde ele observa, né, ápice aberto, a possibilidade de presença de vitalidade, né, em até 1 ano, mas pode ocorrer. Já em ápices fechados, em ápice fechado, né, a ocorrência de necrose, né, até 3 meses após a intrusão e a necessidade do tratamento endodôntico. Já em ápices abertos, eu tenho a possibilidade de ter a revascularização em 40%, 36% dos casos. Então, o monitoramento nos casos de ápice aberto é de fundamental importância para o prognóstico do tratamento. Em ápice fechado, então, orientação sobre o prognóstico ao paciente, orientação da higienização da região, principalmente com clorexidina a 0,12% por no mínimo 21 dias, tratamento endodôntico com medicação à base de hidrose de cálcio, logo que nós tivermos acesso endodôntico à câmara e ao canal radicular. Se for necessário, a extrusão ortodôntica deve ser aplicada para poder evitar a anquilose desse elemento dental. E um acompanhamento clínico radiográfico se faz necessário. Vamos fazer a obturação após a observação da integridade da lâmina dura após o tratamento. E acompanhamento clínico radiográfico para eventual observação de possíveis reabsorções futuras que podem ocorrer. Então, aqui um caso de intrusão, foi feito tratamento endodôntico, feito a movimentação e a utilização, o recurso através da ortodontia de um aparelho para realizar a sua extrusão e o dente depois de reposicionado 1 ano depois com o restabelecimento da sua lâmina dura, sem a presença ainda de qualquer alteração por um processo de reabsorção. Esse processo pode ocorrer em ápice aberto, né? Posso ter um periodonto normal em torno de 23% a 25%. Posso ter anquilose e posso ter reabsorções tanto inflamatórias quanto reabsorções superficiais, né, em razão em ápice aberto. Já em ápice fechado, a ocorrência de anquilose é muito alta, nós temos que estar atento a isto, também com reabsorções inflamatórias. Eventualmente, algumas reabsorções superficiais, mas tanto a inflamatório quanto a reabsorção por substituição, chamada de reabsorção ou anquilose, é extremamente alto nesse tipo de ocorrência de intrusão dental. Então, vejam que é importante